E aí, gente, beleza? Leonardo aqui, novamente continuando aqui as minhas leituras diárias da Torá, da Bíblia, né? E fazendo alguns comentários, algumas reflexões, né? Como tenho dito aqui. Então, retomando aqui a leitura aqui no caso aqui do capítulo 4. Mas antes, né? De repente, né, voltar aqui a comentar alguma coisa que possa ter, né, que me veio à cabeça sobre, né, né, capítulos anteriores, né, tal que em reflexão, lendo, né, as notas e tudo mais. Acho bacana de repente aqui pensar, né, no quanto que eu percebo isso em mim de alguma maneira, às vezes acabo até percebendo, né, em outras pessoas, né, que de repente que começam a se interessar por ler a Bíblia e tudo mais, né, o quanto de repente talvez a gente desconheça a quantidade de outros livros, né, chamados apócrifos, né, que existem, né, que foram livros que foram desconsiderados, né, pela igreja, né, católica ali para, né, fazer parte, né, da Bíblia, ou mesmo, né, no judaísmo mesmo, né, existe essa, né, como eu sempre comento, que essa origem, né, ali inicial, né, nessas vertentes, nessas religiões, de existir realmente ali textos que de repente é, ficam ali meio em segundo plano, não são livros ali que são considerados ali, né, parte ali, né, da Bíblia ali, né, do Pentateuco, né, da Torá. E eu acho bacana de repente comentar, né, porque não é que sejam leituras ou livros que tenham de ser realmente descartados, né? São só de repente ali leituras que são mais, de repente, vou chamar assim de ocultas, né? Que talvez de repente requeram ali algum grau ali, de repente, de algum entendimento, talvez ali mais profundo, vou dizer assim, talvez, assim, sei lá, para ser considerado, né, fazer algumas outras reflexões, né, mais aprofundadas, né, sobre essas coisas assim que de repente talvez para os humanos, né, para as pessoas de modo geral, assim, acabam de repente, né, sendo coisas complicadas, né, de repente demais para se aprofundar, então talvez sejam leituras assim que vão ficando em outras camadas, né, para a gente considerar, né. E eu comento isso porque, né, porque né, nesses primeiros capítulos do Gênesis, né, que fala da origem, né, do mundo, né, do surgimento de Adão e Eva, né, e a gente vai tomando conhecimento de que, né, na criação de Deus existiu, né, ali antes da Eva, né, tem ali histórias, né, do homem ter tido, né, outra mulher, né, ali e tal, né, que falar que dentro da cultura judaica, né, é até né, um ser ali que é evitado, né, que o nome é orientado a evitar, né, se falar o nome, né, né, dessa outra mulher, né, essa outra esposa de Adão, tal, mas o que eu tô querendo comentar aqui nesse sentido é de a gente considerar que existe realmente ali muitas outras leituras, né, que seja no contexto mesmo é, judeu ou olhando, a gente vai olhar também algo nesse sentido no cristianismo, né, onde a gente vê ali, às vezes, alguma leitura ser considerada ou não, em função, às vezes, até de interesses específicos, de repente, de algum contexto, né, falando especificamente, né, no caso da Igreja Católica, né, então eu acho bacana considerar isso também na nossa compreensão mais, de repente, né, mais ampla assim, sobre essas questões de espiritualidade. Né? Acho bacana, de repente, fazer essa reflexão aqui, né, sobre pensar nesse sentido. Né? Então, por exemplo, né, a gente tem o livro de Enoque, né, a gente tem outros textos, né, né, de repente tem muita referência, né? De repente até em alguns momentos aí eu venho a comentar em outras leituras aqui sobre esse tipo de coisa, né? Na medida em que for surgindo, né, algum pensamento ali que eu sinta, né, bacana de repente de comentar para trazer algum tipo de reflexão, né? Mas enfim, né? Agora focando realmente aqui né, nesse vídeo aqui,
falando aí sobre, né, o capítulo 4, né, que fala aí sobre a história, né, conhecida aí, né, de Caim e Abel, né, que relata, né, toda essa coisa, né, de né, do primeiro assassinato, né, que registrado pela Bíblia, né, tal, que, né, e a reflexão que, né, a história é fundamentalmente aquela, né, como eu falo, né, gente, é que a ideia não é literalmente ler, né, o que tá escrito, né, no capítulo ou ir fazendo resumos, né, mas ir dando meio que na lata aqui as minhas impressões aqui e tal, né, ou resumindo eventualmente quando eu achar que seja necessário, né, mas relata, né, a ideia né, de que eles nasceram, né, de Adão e Eva, né, filhos de Adão e Eva, e né, eles tiveram ali, né, no caso, Abel virou pastor de ovelhas e Caim lavrador de terra, né, e na hora né, eles foram lá fazer ofertas a Deus, né, a oferta de um foi aceita e a de outro não, né, no caso, a oferta de Abel, né, foi aceita e de Caim não, né? E isso gerou uma revolta em Caim, né? Se sentiu ali, né, desprivilegiado por Deus, tal. Isso gerou uma revolta nele que acabou fazendo com que ele assassinasse o seu irmão, né? E assim tem todo ali o desfecho, né, de situações ali, né, que se descreve ali, né, toda essa passagem aí do quarto capítulo, tal, né? E, né, isso na história aí é refletido de muitas formas, né? Até muitas outras obras, muitas outras histórias, né, foram criadas, né, com base nesse relato, né? Então a gente vê filmes, né, sobre isso, tal, refletindo sobre esse tipo de situação. O que me faz eu querer destacar aqui desse quarto capítulo, né, seria essa ideia de a gente buscar refletir também, né, na Bíblia, né, essas questões de espiritualidade, falando particularmente de mim, até a impressão que eu tinha, né, de como eu fui educado, as percepções que eu ia tendo, e, né, na medida que você vai se aprofundando, vai indo atrás desses assuntos, você vai refletindo e vai mudando, né, o pensamento sobre algumas coisas, né, que é às vezes essa ideia que a gente às vezes acaba tendo de achar que espiritualidade, essas questões, né, a vida, né, a manifestação, né, do mundo, tal, que tudo é uma coisa linda, que tudo é uma coisa maravilhosa, tal, né? E daí quando eu acho que esse capítulo traz um pouco dessa reflexão, né, da gente entender que na verdade a vida é uma escola, a gente está aqui para aprender, né? Então a vida não é. Tem coisa muito boa, né, no mundo, não tem dúvida disso, né? Mas o ponto é a gente entender também que tem, né, muito desse tipo de situação, né? As pessoas são passíveis de realmente de cometer todo tipo de atrocidade, de violência uns com os outros, né? Em nome de seja lá o que for, de vaidade, de raiva, de instinto né, de às vezes a gente vê, né, das pessoas às vezes escolhem realmente fazer o mal, conscientemente, sabem que estão fazendo um mal, né? O que faz me refletir sobre isso, né, nessa questão de espiritualidade, a gente meio que se livrar dessa ideia que o mundo é um lugar cor-de-rosa, tal, e não é. Não é que não existam realmente momentos ou situações muito agradáveis, né? Mas reforçando, né, essa ideia de que a vida é uma escola, vai mais nesse sentido de a gente aprender justamente esse tipo de coisa até, né? De que a gente pode passar por situações realmente assim né, de passar por algum tipo de violência, de ver outras pessoas causando ou passando por algum tipo de violência, e o que faz a gente refletir sobre essa ideia né, de que muito pelo contrário, muitos dos ensinamentos de espiritualidade não tem a ver com a gente ficar se condicionando a se comportar como tudo é bonitinho, tudo é lindo e tal. Não que a gente não deva buscar paz, né, a harmonia, mas a gente não pode deixar de perceber que tem maldade no mundo, né? Então a gente tem que, eu acho que acabar tendo que desenvolver a capacidade de perceber isso, entender ou ver dentro da gente mesmo, né? Essa ideia de a gente não percebendo, né, as coisas que a gente tem que aprender, se a gente percebe algo de ruim na gente, a gente
meio que buscar controlar esses instintos, né? Que até é o que se passa, né, nas notas aqui, que eu achei bacana aqui de ressaltar, né, nessa linha aqui do capítulo 4, né, nas notas que fala, né, que, que Deus, né, na verdade, sim, ele, em trechos aqui, né, do capítulo 4, ele falando com Caim, né, ele diz assim, pô, né, você pode se conter, né? Ele ficou chateado com a situação, mas ele pode se conter, né? Daí nas notas fala isso, né? Que Deus ali tá dando uma lição assim pra gente, assim, no sentido de que a gente na vida da gente, a gente, conforme a gente vive, a gente percebe que a gente tem esses instintos, impulsos de ciúme, de algum tipo de negatividade. Mas a gente, em algum ponto, a gente consegue perceber que a gente, treinando, se observando, reconhecendo essas coisas, a gente pode controlar nossos instintos, entendeu? Então, no final das contas, fica aquela coisa, né? Todo mundo sempre responde pelos seus atos, como aconteceu no caso aqui né, na história de Caim, mas Deus passa essa percepção de que, ó, você sabe que você está ali sentindo tal coisa, mas você tem escolha, né? Então eu acho bacana, né, de ressaltar, assim, de trazer ver, né, esse tipo de ensinamento, esse tipo de reflexão que nas notas traz aqui sobre essa parte aqui né, do capítulo 4. E eu acho que o ponto, né, para se ressaltar realmente do que eu tenho para mim, assim, que me ressaltou aqui nesse capítulo 4 aqui, é mais essa ideia mesmo, né, assim, de a gente ver, né, o mundo dessa forma, né, de não achar que tudo é perfeitinho, que tudo é bonitinho. Não, não, a vida aqui na Terra, a nossa condição humana é realmente uma condição de aprendizado, né? Então a gente tem que ter essa atenção para ver se a gente está aprendendo, se a gente está aprendendo a controlar nossos instintos, se a gente está, né, aprendendo, né, a não achar que tudo é lindo, tudo é bonitinho. Não, a gente tem que ter a percepção, né, das coisas, né, de que tem maldade no mundo. Pode ser ingênuo, ou mesmo assim, se a gente percebe a maldade dentro da gente, a gente controla esses nossos instintos e a gente vai conseguindo eliminá-los, né? E assim, né, passando de ano, né, na escola da vida, né? Então eu acho que esses são os pensamentos e reflexões que me vieram aqui sobre esse capítulo 4, né? E é isso aí, né? Então vamos continuando aí, tentando aí manter o ritmo aí das leituras diárias aí, fazendo esses registros. E obrigado aí pela atenção de todo mundo aí que está acompanhando. Fiquem com Deus aí e até o próximo áudio vídeo aí, beleza? Então valeu e tchau, tchau.